Terminou em Lisboa, Portugal, o evento jurídico que reuniu nomes conhecidos da política brasileira. A organização foi do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, o IDP, do qual o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, é sócio. Com o alegado objetivo oficial de discutir direito, o fórum foi palco de costuras políticas que podem definir os rumos do país. Além do próprio Gilmar Mendes, claro, participaram os ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes. Foi lá que Toffoli falou sobre o sistema semipresidencialista com controle de poder moderador exercido pelo STF. Michel Temer, também presente, foi em linha parecida. Ele voltou a defender uma reforma no sistema político brasileiro. Segundo ele, o Congresso Nacional tem tempo hábil para estruturar um projeto e aprová-lo até março do ano que vem. Ele defende o semipresidencialismo, regime no qual o presidente divide seu poder com o legislativo. O evento terminou com um painel sobre Forças Armadas e a democracia, com a presença de Raul Jungmann, que foi ministro da Segurança Pública entre 2016 e 2018, e Aldo Rebelo, que foi titular da pasta do ministro da Defesa entre 2015 e 2016. E a gente vai então agora ao Rio de Janeiro, análise de Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Alô, Vitor Brown, boa noite. Boa noite, José Maria Trindade, Ana Paula Henke, o mestre Augusto Nunes. E boa noite a você. Olha, Vitor, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal, que é a máxima corte do país, para onde vão as principais matérias, né, para a checagem da legalidade constitucional, virou uma usina de palestras, né? Eu já me referi à maneira como os ministros do Supremo têm se manifestado como palestrantes, não é isso? Eles emitem conceitos, frequentemente conceitos vagos, eles apostam na sua retórica, e o maior problema é o seguinte: eles levam esta postura, eles levam esta maneira de agir retórica, alegórica, para as suas decisões. O que falta hoje, a gente vê, por exemplo, né, o ministro Dias Toffoli falando sobre semipresidencialismo. Isto deveria ser, não que eu deseje, mas a gravidade desta declaração é compatível com uma crise institucional. Poderia ser uma crise rápida, rapidamente contornada, se seus próprios pares, se o restante da sociedade, das instituições, reagisse prontamente, sem credenciais políticas, sem divisões por interesses político-partidários. Reagiria porque está ali falando um ministro da Suprema Corte, formulando algo diferente do que é o sistema vigente no país. Ou seja, desrespeitando um poder, um dos três poderes, ao qual ele não pertence, e jogando uma série de interrogações. Se o ministro do Supremo formula algo desta maneira, se o ministro do Supremo dá a entender que não reconhece um dos poderes, você já aniquilou, você já espatifou o chamado equilíbrio entre os três poderes. Onde está essa reação? Onde está essa indignação? Não está, porque aí nós vemos, por exemplo, o ex-presidente Michel Temer, que frequentemente eu cito como alguém que conduziu bastante bem um período de transição e foi alvo de sabotagens, foi alvo de uma tentativa de virada de mesa. Está lá o Temer mostrando que não aprendeu nada. Está lá o Temer também colocando combustível nesse monte de especulação. Isso, né, quer dizer, se fossem acadêmicos, né, se fossem franco-atiradores intelectuais, isso já seria preocupante, né? Porque são ideias que, se for para o futuro, etc., tudo bem, fica lá na formulação, na elaboração acadêmica. Mas são ministros da máxima corte com o ex-presidente da República trazendo ali, cortejando ali um modelo que não é o atual. E esse modelo que eles estão cortejando desfavorece quem? Desfavorece a legitimidade do poder executivo, do poder central. Ou seja, é uma ação de deslegitimação do poder central, é uma ação, portanto, política contra a qual a sociedade já passou da hora de reagir. E aí, José Maria Trindade, será que saem dos discursos essas ideias aí sobre semipresidencialismo, sobre mudanças no sistema de governo? É ainda algo que fica apenas nesses pronunciamentos ou que já chegou aí às costuras políticas em Brasília, hein, Zé? Boa noite.
Isso é uma costura política mesmo, viu? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, compadre Augusto, Fiuza, Ana. Muito boa noite a todos. Esse debate jurídico em Lisboa já virou tradição por aqui. E os ministros do Supremo Tribunal Federal vão porque o ministro Gilmar Mendes é sócio, né? Na verdade, ele tem ações do IDP, esse instituto que cresceu muito por aqui. E levou pessoas importantes, como você citou aí. Além disso, Michel Temer também participou, um grande constitucionalista, além, evidentemente, de ser um ex-presidente da República. Então, ele tem uma visão toda especial, tanto de professor como de um jurista muito importante e da prática, né? Ele foi presidente da Câmara, líder do PMDB, né? E milita na política também. Esse encontro, Vitor, ele traz alguns, que eu diria assim, alguns pregos nos pés de quem participa, né? Porque envolve a alta cúpula do Supremo Tribunal Federal e patrocinadores. É um encontro patrocinado. Isso é meio problemático. Eu não vejo com muita naturalidade um ministro do Supremo envolvido num projeto assim, sem estar, pelo menos ali, vamos dizer, beirando a possibilidade de ouvir coisas que não são normais para um ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem que manter uma certa distância. Isso é impensável, por exemplo, imaginar que o ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos programasse um evento dessa natureza. Isso é evidentemente impensável. E foi exatamente dos Estados Unidos que o Constituinte de 88 trouxe aqui para o Brasil esse modelo de Suprema Corte. Agora, sobre o regime, é muito claro que o ex-presidente Michel Temer defende essa ideia, né? Muita gente defende. O argumento é de dar estabilidade, quando um lado fraquejar, outro segura, né? Foi um debate muito forte sobre o parlamentarismo no Brasil, que foi derrotado em referêndum popular, né? Aliás, foi um plebiscito, né? Um plebiscito popular que questionou o sistema e forma de governo. Se seria monarquia ou república e se seria presidencialismo ou monarquia ou república ou presidencialismo ou parlamentarismo. Então ficou presidencialismo e república, evidentemente. Então, o que acontece? Esse debate sobre a possibilidade de um poder ali dividir com o outro algumas competências, como, por exemplo, o legislativo colocar um primeiro-ministro ou mesmo partes importantes do governo, sempre existiu. Michel Temer, quando assumiu a presidência depois do impeachment de Dilma Rousseff, ele admitiu que ele estava fazendo um presidencialismo congressual. Mas ali foi por opção dele, que distribuiu, que dividiu o poder com partidos políticos que tomaram partes importantes do governo e se responsabilizaram. Ele disse, olha, você vai tomar conta, vai gerir, e se houver irregularidades, você vai assumir. Então, foi um pacto mais ou menos assim. Mas a nossa Constituição, a matriz da Constituição, ela é presidencialista e o mais puro presidencialismo. O presidencialismo no Brasil é muito forte, culturalmente muito forte. Todos os presidentes de Câmara, de Senado, do Supremo, da República nem se fala, né? Mas até de empresas particulares o presidente manda muito exatamente por conta dessa cultura. Então, duas coisas. Sobre o evento lá, eu acho muito complicado que ministros do Supremo se envolvam em eventos dessa natureza, patrocinados. E sobre o regime brasileiro, qualquer debate sobre esse assunto tem que ser através do Congresso Nacional. E eu duvido que não seja inconstitucional por se tratar de uma cláusula que eu considero pétrea. Queremos ouvi-la também, Ana Paula Henkel. Boa tarde, Ana. Boa noite para vocês aí no Brasil, Vitor, Zé, Fiuza, mestre Augusto Nunes e nossa audiência maravilhosa. Queria trazer esse gancho que o Zé deixou aí sobre a Constituição americana, né? O formato, a inspiração, pelo menos, da Constituição americana,
para a nossa, mas não tinha como trazer todos os pontos positivos, porque a pirâmide é totalmente inversa no Brasil, né? Aqui nos Estados Unidos nós temos uma pirâmide que começa de baixo para cima, ou seja, os estados têm uma autonomia muito grande, o federalismo americano é muito forte nesse sentido, né? Várias ordens executivas que o presidente lá em Washington assina e os estados não aceitam, eles passam as suas legislações bloqueando exatamente qualquer ordem executiva que os estados achem que ultrapassou, né, alguma fronteira. São os filtros que os pais fundadores americanos colocaram. E no Brasil nós temos a pirâmide inversa, né, de cima para baixo, uma federação muito grande, uma união, um poder federal muito grande, caindo aí num efeito cascata sobre os estados. E o que o Zé disse é exatamente aquele dia difícil de explicar, né? Aqui nos Estados Unidos, um juiz da Suprema Corte aqui nos Estados Unidos não tem nem rede social, muito menos faz Zoom, muito menos vai para o YouTube fazer live, ou vai para o Instagram fazer live, ou fica batendo boca em Twitter, né? E fica ali dando indiretas em relação aos outros poderes. Inacreditável isso que estamos vendo. Então, quando os ministros, como já vimos, né, o Barroso, o próprio Alexandre de Moraes, citando os pais fundadores americanos, porque Alexander Hamilton, blá, 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 blá mesmo, porque na prática o que eles fazem é totalmente contra o que é a Constituição americana, o que os pais fundadores dos Estados Unidos acreditavam na autonomia dos poderes, não apenas harmonia, porque harmonia nos poderes, entre os poderes, a gente até tem, Vitor, o legislativo, com o judiciário, o executivo de vez em quando, mas autonomia a gente não vê isso. E o mais bizarro disso tudo é que dentro desse conceito do que nós vimos aí, o Zé também citou que inclusive o evento tem patrocinadores, a nossa ferramenta institucional que poderia trazer aí, né, os freios e contrapesos, que é o Senado, em absoluto silêncio, quando um ministro da Suprema Corte fala que já estamos vivendo num sistema semipresidencialista, e a nossa ferramenta institucional que deveria falar, opa, ministro, não é bem assim não, nós temos um sistema presidencialista, a separação dos três poderes, precisamos ter harmonia entre os poderes, autonomia entre os poderes, e o senhor está errado. Absoluto silêncio de qualquer senador, absoluto silêncio do presidente da casa, do senador Rodrigo Pacheco. É porque, enquanto tivermos o foro privilegiado, Vitor, nós vamos ficar nesse círculo aí vicioso do Senado, protege os ministros, não colocam absolutamente nenhum processo de impeachment no plenário, os ministros que têm os inquéritos dos senadores com foro privilegiado, então também colocam isso tudo aí nesse círculo vicioso, engavetam os inquéritos e um fica protegendo o outro, o Senado protegendo o STF protegendo o Senado, e o brasileiro fica aí, olhando ministros viajando, sei lá com que dinheiro também, né? Se não tem dinheiro público aí nessa viagem, isso aí também precisa ser esclarecido, para dizer lá fora que o Brasil já vive num sistema semipresidencialista. É inacreditável isso, Vitor. Então, toda vez que a gente ouvir algum ministro falar a Constituição, a gente repete, a Constituição blá, 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 e pergunta, qual Constituição? Porque ali no STF nós temos mais de 10 constituições em vigor no Brasil. Queremos ouvi-lo também, Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, minha querida parceira Ana Paula, meu irmão Guilherme, compadre Zé. Boa noite a você que nos acompanha. Está tudo errado, né? Vamos começar com a atividade paralela de alta rentabilidade exercida pelo Gilmar Mendes. Um ministro do Supremo tem de viver do salário. É esse o destino dele, se ele quiser inspirar algum respeito. Um seminário desses, com gastos milionários, quer dizer, que com o achaque
a patrocinadores, porque nenhum patrocinador vai recusar um convite ou um pedido de um ministro do Supremo, sobretudo alguém como Gilmar Mendes. Imagina, eu tenho uma empresa qualquer, eu sei que a qualquer momento eu posso ser julgado no Supremo, e vem um ministro do Supremo que é capaz de fazer tudo e diz, olha, você pode colaborar com tanto para um seminário em Portugal, por que não aqui? Por que não aqui? Por que precisa ser em Portugal? Para fingir que eles estão perto de Coimbra discutindo questões jurídicas. Só fizeram encontro político. O Supremo se transformou numa instituição deformada por interesses políticos. Vejamos, uma Constituição é modificada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Você tem de convocar essa Assembleia, você tem de eleger isso aí. E consultem o povo primeiro. E aí o povo decide, aí mudamos a Constituição, se os integrantes da Assembleia Nacional Constituinte assim desejarem. Agora, está o Supremo, a quem cabe defender a Constituição, e ele está como prostituição mesmo. Né? O Supremo, em vez de fazer isso, ele quer mudar a Constituição e explicita os pontos que o incomodam, que são questões importantíssimas. Eles querem simplesmente mudar o regime presidencialista para o regime parlamentarista. Não tem nada de semipresidencialista. Semi é semivirgem. Isso não existe. Semigrávida. Não existe. Agora, vamos lá. Eu vejo vantagens, queria fazer essa ressalva, no sistema parlamentarista para outros governos depois de aprovado esse sistema por uma Assembleia especificamente eleita para isso. Por exemplo, num sistema parlamentarista de verdade, você pode criar a burocracia permanente. O cara é muito bom no que faz, não precisa todo governo que entra mudar, né, e trocar 30 mil, 40 mil cargos de confiança. Você troca menos cargos. O parlamentarismo, a meu ver também, onde ele é praticado há muito tempo e já é um regime consolidado, ele também absorve crises mais facilmente. Porque um primeiro-ministro que perde o cargo, o presidente que existe lá, ele assume mais um pouco de poderes e, enquanto isso, o país vai funcionando com a burocracia permanente, enquanto escolhe um novo governo. Só que agora, pensar nisso é golpe. É golpe. Então o Supremo se transformou numa instituição golpista. E ao propor, ao se nomear, ao se autonomear poder moderador e achar que o Congresso pode mudar uma Constituição, eles estão agindo como o poder moderador golpista. Isso é golpe. O que disse o Michel Temer, que é um advogado constitucionalista, é esperteza malandra. Malandra, como é que pode? Tem tempo hábil o Congresso para estruturar um projeto e aprová-lo até março que vem. O que é isso? O Congresso mudando, então por que não se institui o regime monárquico? Vamos restaurar a monarquia. E o decano do Supremo passa a ser o rei. E o segundo, mais antigo, é príncipe. Façam isso. Aí aproveitem e discutem o papel das Forças Armadas. Está na Constituição. O que eles têm de fazer, e as Forças Armadas não estão gostando desse tipo de desempenho do Supremo. E com razão. O Supremo se mete em tudo agora, em vez de defender a Constituição, conforme determina a própria Constituição, o poder moderador, né, formado por eles, está querendo instituir o parlamentarismo para que eles continuem controlando o Brasil e para se livrarem, os ministros, do poder executivo. Então, eles estão achando que a possível reeleição do presidente Bolsonaro é intolerável. E já estão querendo botar um primeiro-ministro, possivelmente um Michel Temer, algum membro do Supremo,
O povo deve reagir a isso como se reage a quem ameaça a democracia brasileira. O Supremo ultrapassou todos os limites e é agora uma instituição fora da lei.